Para quem está assistindo a gravação, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema muito incrível, com uma convidada muito incrível, que é a Tati, para a gente conversar sobre sexualidade feminina. A gente tentou entrar aqui da outra vez, deu um bugzinho, então estamos tentando de novo para ver se dá certo agora, porque não estava aparecendo a Tati aqui para mim. Contextualizando, né, enquanto a Tati entra aí, esse é um tema muito presente, principalmente para quem tem dores crônicas, né, a sexualidade, o impacto desses sintomas na nossa sexualidade e várias outras coisas aí que impactam na sexualidade feminina como um todo. Vamos ver se agora dá certo a Tati entrar. Deixa eu ver se vai dar certo agora. O Instagram tá cheio de bugs. Oi, Oi. tá me vendo? Tá me ouvindo? Parece que agora piorou. Eu não tô ouvindo. Bom, eu não tô te ouvindo no meu fone. Você me Então, ouve? sim, eu desconectei e conectei o fone para poder te ouvir, porque também tinha sumido meu fone. Deixa eu ver se eu vou fazer isso. Gente, o Instagram não tá colaborando. Alô, alô? Oi. Deu certo. Agora eu te ouço, mas não te vejo. Então, talvez tenha que ser assim. Vai ser assim, vai ser estilo ligação telefônica. Tudo bem. Ótimo. E aí, tá? Eu vou te ver só depois que acabar a nossa live, mas tudo bem. Eu tava aqui Então, contextualizando. Eu tava aqui contextualizando um pouquinho, né, desse tema. Bem rapidamente para falar porque, né, que eu resolvi falar sobre isso, um tema que adoro falar sobre, que é a nossa sexualidade, e principalmente quando a gente envolve esses outros aspectos da dor crônica, de condições, né, que impedem que principalmente as mulheres possam viver plenamente a sua vida sexual, seja com um parceiro, parceira, seja com elas mesmas. E aí ninguém melhor do que você para falar disso, uma super fisioterapeuta. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho e contasse aí dessa sua relação com esse tema, para as pessoas te conhecerem. legal. Gratidão. Tô super feliz de a gente se reencontrar aqui, né? A gente já teve outros encontros há bastante tempo sobre esse tema, mas eu sinto que é um tema sempre muito atual e presente e fundamental. Então, é uma honra poder falar sobre isso. Eu sou fisioterapeuta de formação, né? A minha área de atuação da fisioterapia é a fisioterapia pélvica, que eu não sei se todo mundo conhece, é uma área da fisioterapia que trata especificamente as questões da pelve feminina, né? Também tem intervenção da pelve masculina, nos casos de pós-prostatectomia, por exemplo, mas no meu caso, eu sou fisioterapeuta pélvica e atuo especificamente na saúde da mulher, né? Do corpo biológico feminino, ainda que essa pessoa que tenha um corpo biológico feminino não se identifique com o gênero mulher, né? Então eu trabalho com essas questões do gênero feminino e também com pessoas que têm vulva e que não se identificam com o gênero feminino. Então, a fisioterapia pélvica, na fisioterapia pélvica a gente trabalha muito com as questões relacionadas à dor pélvica crônica, relacionadas ao controle da micção e da evacuação, né? Então, incontinência urinária. A gente trabalha bastante com as disfunções relacionadas ao ciclo menstrual, então também a parte de endometriose, de miomas, toda a parte física, muscular, biomecânica que envolve esses quadros.
E a parte de preparação para parto também, né? Então, o preparo da pelve pré-parto, a recuperação da pelve no pós-parto. E a área que é o meu, né, meu xodó, assim, que é a minha paixão, que é a área de disfunções sexuais, né? Então, a gente trabalha tanto a questão das dores na relação, como questões de lubrificação, de libido, tudo que está relacionado com a nossa resposta sexual, seja com nós mesmas, né? Seja na parceria. E aí, nesse caminho dos estudos da sexualidade, eu fui me aprofundando em outras visões da sexualidade, para além da visão física, fisioterapêutica, né? Então, com a fisioterapia, é possível a gente fazer essa análise física, né? O que que a gente pode trabalhar nessa resposta física da sexualidade. E outros estudos, então, a parte da psicologia, do tantra, da ginecologia natural, foi trazendo ferramentas para olhar para essa sexualidade de uma forma mais ampla. Então, para além do físico, o que que acontece que interfere, que influencia na nossa saúde sexual, que é algo muito importante para a nossa saúde mental, né, para o nosso bem-estar, autoconfiança, tudo isso, esse pilarzão da nossa existência, que às vezes não é muito falado, né? Mas que é muito fundamental para o nosso bem-estar. Sim, sim. Eu amei a sua introdução. Acho que isso já deu aí a deixa de tudo que a gente gostaria de falar, que provavelmente não vai dar tempo. Mas o que eu acho mais incrível, assim, né, de tudo isso é saber que existe essa área de estudo, né? Eu acho que para muitas mulheres é uma novidade saber que essas questões podem ser tratadas fora de um consultório médico, né? Com medicamentos, por exemplo, ou que podem ter esse espaço de ter essas queixas, né? De falar sobre isso. Porque, como eu acho que eu estava comentando antes, né? Não sei se nessa aqui ou na outra live que caiu, mas como a gente é desestimulada, né, a olhar para a nossa sexualidade, como a gente é desestimulada a comunicar sobre isso. Então, vai falar para o médico que você está insatisfeita com o tratamento porque você está tendo impacto na libido. Geralmente é uma coisa assim, ué, e daí, entendeu? Você vai ligar para isso? Assim, é como se não fosse importante a sexualidade, fora todo o constrangimento, né, de vergonha mesmo, porque a gente não é acostumada como mulher, assim, na sociedade, a falar sobre a nossa sexualidade, falar sobre as questões do nosso corpo, da nossa mente. Então, assim, sempre gosto muito de trazer esse tema, principalmente para mostrar que existem caminhos para cuidar disso, né? Existem caminhos para a gente falar sobre as questões sexuais, para a gente ser acolhido nessas nossas questões sexuais e principalmente que existe uma solução, né? Existe um tratamento que não é só com medicação e que, enfim, tem todo aí um contexto que envolve corpo, mente, alma, como você falou, que pode ser endereçado, né? Então, assim, eu adoro, eu te agradeço por estar aqui, eu acho que pode ajudar muitas mulheres e principalmente no cruzamento, né, no encontro desse tema para pessoas que têm condições já de dor crônica, que a gente sabe que impacta demais assim na sexualidade, né? Em todas as questões, mas na sexualidade em especial por todo esse contexto. Uhum. Então, assim, algumas pessoas até perguntaram antes, né, se é comum vaginismo, né? Para quem não sabe, Tati pode explicar melhor, mas essa dor na relação sexual, a própria falta de fadiga, e eu não sei, Tati, você quer comentar um pouco assim sobre essas queixas, né, sobre essas mulheres que chegam até você, sobre essa questão do feminino? Fica à vontade aí para falar de onde você quiser. Acho que primeiro sinto de comentar isso que você trouxe, né, Eli? Acho que uma das coisas mais importantes de a gente falar dentro de um lugar como o Instagram, ou, né, aproveitar essas mídias sociais para a gente validar essa questão da sexualidade como algo importante, né? Então, assim, principalmente mulheres que têm algum outro tipo de condição de saúde,
muitas vezes sentem que esse constrangimento de trazer o desconforto sexual ou a falta da libido, como se as outras coisas fossem muito mais importantes, né? Então, assim, isso que você falou é algo muito comum no consultório, né? Então, pessoas que chegam e falam assim, olha, desde que eu comecei a tomar essa medicação, né, seja uma medicação para dor, seja um antidepressivo, que isso é uma das questões bem presentes hoje também, né? Que a maior parte dos antidepressivos ainda tem uma resposta negativa, né? Um efeito colateral negativo em relação à sexualidade. E aí existe essa culpa, entre aspas, né? Como quem diz assim, nossa, isso aqui tá melhorando a minha ansiedade, tá piorando a minha libido. E como que eu vou chegar para o meu médico para dizer que esse efeito colateral está impactando a minha vida, né? Será que eu vou mudar essa medicação? Como que vai ser? Então, muitas vezes a gente nem sabe que pode, que isso é um fator relevante, né? Porque isso não é muitas vezes comunicado que vai acontecer, porque não é levado em consideração. E quando a gente percebe que acontece, não existe esse encorajamento ou essa abertura para esse acolhimento das questões sexuais da mulher. E aí eu acho que é um marco de gênero muito importante, né? Porque se um homem vai tomar uma medicação e aquilo vai interferir na ereção, é a primeira coisa que o médico É o vai fim do trazer mundo. para avisar, né? Inclusive a pessoa muitas vezes vai desistir de tomar a medicação por conta dessa influência, né? E aí, nessa questão, a mulher, não, ai, tudo bem que vai acabar com a minha libido, tem outras coisas que são mais importantes. E, inclusive, na questão do anticoncepcional, né? O anticoncepcional também é uma medicação que muitas vezes interfere nessas questões da libido e a gente não sabe, muitas vezes, que tem outras formas de controle, né? Desse controle familiar, né? Se vai engravidar, se não vai, que não precise tomar a medicação e que não precise influenciar negativamente na libido. Então, eu tentei não me prolongar, mas eu só queria enfatizar que eu acho muito importante. Isso é uma das coisas mais importantes, a gente saber que a saúde sexual, ela é sim fundamental para nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, para nossa autoconfiança no dia a dia, para a saúde das nossas relações, para os nossos afetos, para tudo, né? Ela é um pilar da nossa saúde, é algo que precisa ser olhado. Acho que isso é a primeira coisa, assim, né? Um dos Sim. motivos, assim, a gente estar aqui. Inclusive, tem um comentário bem interessante aqui da Carla, né? A maioria dos médicos e médicas não só não acolhem, como ainda criticam e dizem que faz parte. Isso quando não mentem ao dizer que não tem relação com a medicação. Então, é uma das coisas que a gente precisa realmente colocar em pauta, assim. Então, acho que eu começaria por aí, né? A segunda coisa que eu Sim. sinto de... Quer comentar? Desculpa. Não, não, vai fundo. Não, eu ia dizer que a segunda coisa que eu sinto de comentar é justamente sobre a fisioterapia, né? É, e aí não só porque eu sou fisioterapeuta e amo a minha área, mas porque ela é um caminho de tratamento e de acolhimento das questões da sexualidade. Porque eu percebo que uma grande questão também, e isso conversando com colegas psicoterapeutas, né? Uma grande questão de mulheres que têm questões na sexualidade é de não saber que tipo de profissional procurar, né? Muitas vezes porque já foram no médico ou numa médica, já fizeram uso de hormônios, por exemplo, já fizeram uso de cremes vaginais, não tiveram uma resposta, não tiveram um resultado e realmente não sabem que existe uma outra alternativa para o tratamento dessas questões da sexualidade, né? Principalmente a dor na relação e a baixa lubrificação e a redução da libido. Então, a fisioterapia pélvica voltada para a sexualidade, ela trabalha essas questões, principalmente a parte de dor na relação, que está muito conectada com as questões musculares, né, da pelve, e com as nossas questões afetivas, enfim, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que a segunda Uhum. coisa que eu enfatizaria é isso, né, que a fisioterapia pélvica, ela é a principal especialidade que trata
as questões relacionadas à dor na relação sexual, né? E a esse funcionamento, a parte física desse funcionamento pélvico. E como é uma especialidade relativamente nova, é muito raro você ver também esse encaminhamento por parte dos médicos, né? Então, agora que a gente está começando a ver mais, nos últimos 5 anos, esse encaminhamento uma ginecologista falar, olha, vai lá na fisioterapeuta pélvica fazer uma avaliação da tua musculatura pélvica, né? Então, acho que esses dois pontos são bem relevantes para esse nosso encontro de hoje. Sim. Eu concordo 100%. Eu acho que, em primeiro lugar, essa validação, né, esse espaço de acolhimento, e nessa linha, acho que existe um passo anterior, né, ao tratamento e à busca disso, que é o reconhecimento por parte dessa mulher, né, dessa pessoa, de que existe uma disfunção, de que existe um problema. Que eu acho que parte dessa validação acaba trazendo para a gente essa invisibilidade do problema, né, como se não fosse o problema. E, enfim, a vida vai seguindo. Assim como eu nem percebia que eu tinha dor, né? Eu achava que fazia parte da vida, né? Dor em geral da fibromialgia, que é uma coisa que você tá ali convivendo, ninguém parou e te falou assim, ó, né? O certo ou o natural é que funcione bem, é que você sinta prazer, é que você não tenha dor. Então eu já ouvi coisas assim do tipo, eu achei que sexo era assim, pra mim era aquilo lá. E, né, não teve esse estímulo de assim, o que é um orgasmo? Como que é sentir isso? Como que é viver essa liberdade? Então é um processo bem lento, né? Eu tenho a sensação, assim, socialmente falando, de trazer essa permissão para as mulheres de se aprofundar nesse tema da sua própria sexualidade. Né? Então, acho que essa validação, ela parte tanto do ambiente que recebe a gente, né, os profissionais, quanto de nós mesmas de dar esse passo e falar, sim, eu quero viver isso de uma outra forma, sim, isso importa para mim, porque tem essa coisa, assim, né, da mulher reservada, da mulher contida, né, uma mulher que tem desejo, que gosta de fazer sexo, parece que tem que ser uma coisa meio oculta, porque senão já começa a rolar toda uma coisa em volta. Então, assim, são questões que vêm de todos os lados para isso, né? E já juntando com esse segundo tema que você trouxe, de saber que a fisioterapia pélvica é um caminho de tratamento para isso, eu tenho a impressão de que eu entrei em contato com isso através de você mesmo, assim, pela primeira vez, de entender que realmente existem pessoas estudando isso, existem pessoas preparadas para cuidar de certas questões, né? E desde essa questão sexual, que é o que a gente mais está falando aqui, como outras questões, por exemplo, escape de xixi, né? Escape de urina, que é uma coisa muito comum entre mulheres, você vai descobrindo isso quando você vai envelhecendo. Mas também existe todo um tabu aí em volta disso, e você vai numa médica ou num médico, e em geral é uma medicação que é passada, não tem muito um cuidado em torno disso, também gera muito constrangimento, né, toda essa questão. Então, assim, a mulher, ela tá soterrada em várias crenças e repressões que a gente tem que lutar para arranjar um espaço, para respirar, para poder cuidar dessas coisas, né? Então, enfim, completando aí o que você falou, acho que é muito importante, eu gosto muito de falar disso, e especificamente sobre a vida sexual, como trazendo a sexualidade como esse pilar importante que é, né? O quanto é importante e o quanto a gente precisa batalhar para poder viver isso, para poder se apropriar da nossa própria sexualidade, né? Então, muitos desafios aí para nós como mulheres. Acho que eu vou pegar um gancho e trazer Vai. a questão da fibromialgia no meio de tudo isso, né? Porque muitas mulheres têm queixas de dor na relação e toda, né, falta de libido, lubrificação, sem fibromialgia. E aí, quando a gente olha para pessoas com dor crônica ou outras condições crônicas, né, que trazem um impacto ali diário na saúde, na disposição, putz, o negócio fica muito mais complexo, porque você está gerenciando aqui vários sintomas e aí você tem que gerenciar
o impacto desses sintomas na vida sexual realmente dá uma desesperança, assim, né? Acho que é uma sensação de, nossa, eu não vou nunca conseguir viver isso, porque eu não tô nem conseguindo existir. Quanto Uhum, mais me relacionar, fazer sexo, assim, realmente é como se tirassem a nossa permissão de se importar com isso, né? Então acaba a uhum, pessoa ficando presa naquilo, acaba destruindo, impactando muito os relacionamentos, né? uhum. Principalmente relacionamentos com homens, né? E assim, nada contra homens. Mas se a gente vai ver um médico homem para Até tratar tenho nossas alguns amigos que disfunções, são. até tem amigos homens. Mas, pô, como que um homem, né, vai querer cuidar da nossa saúde sexual feminina, dessas questões que são tão inerentes, assim, ao corpo feminino? Eu acho que é um desafio muito grande, né? O que é ser uma mulher, nascer com esse corpo, nascer com todas essas crenças e dar a sensibilidade, né, necessária para esse tema. Então, gosto muito, assim, desse caminho com a fisioterapia, com essa cumplicidade entre mulheres, que eu acho que é super importante para, principalmente que as mulheres se sintam seguras, né, Uhum. para entrar nesses assuntos. Nossa, sim, com certeza. Nossa, um monte de coisa. Vamos lá. Eu acho que a gente falou assim de duas, duas coisas que uma é o começo da linha e a outra é o final. A gente foi lá para o começo da linha, que são as questões, da sexualidade que envolvem todas as mulheres, que envolve uma questão do gênero, né? Então, só o fato da gente ter nascido com um corpo feminino, e aí, de repente, claro, se eu não me identifico com o gênero mulher, eu vou ter um outro caminho de desafio também, mas nesse momento falando de mulheres cis, né? Se eu me identifico com esse corpo, eu vou atravessar um desafio social, cultural, para entrar em contato com o meu próprio corpo. Começa daí. Começa daí. Então, uma pessoa ter a informação e se sentir à vontade de procurar uma terapia voltada para a sexualidade, isso é o fim da corda, né? Então a gente está falando de uma linha inteira de o que que é. Primeiro, eu entender que eu sou uma mulher, que eu tenho direito ao bem-estar, que o meu corpo, ele pode me dar prazer, ele pode ser bem cuidado, ele não tá aqui só para servir, ele não tá aqui só para gestar, ele não tá aqui para ser silenciado. Eu posso me cuidar, eu posso investir dinheiro no meu cuidado, eu posso me relacionar com quem eu quiser, né? São diversas questões que a gente vai atravessando ao longo da nossa jornada, com mais ou menos facilidades, a depender de onde a gente nasceu, de como a gente foi criado, da nossa condição socioeconômica, da cor da nossa pele, né? E no final dessa linha tem, nossa, olha lá, vou procurar uma fisioterapeuta pélvica. Então, quando a gente está falando da fisioterapia pélvica, eu acho que também é interessante a gente dizer que a gente está falando de um recorte social que ainda não é uma questão acessível para todos, né? A gente não tem fisioterapia pélvica no SUS, a gente não tem, né? É uma lacuna que a gente tem do cuidado. Então, a gente não tem muitos programas de saúde pública que envolvem essas questões específicas do feminino, né? A gente tem assim, claro, eu falei que a gente não tem fisioterapia pélvica no SUS, a gente tem fisioterapia pélvica no SUS, a gente tem ambulatórios de fisioterapia pélvica, mas não é uma coisa obrigatória para todo o BS. É isso que eu quis dizer. Então, corrigindo, não é algo presente no SUS como outras especialidades. São locais muito específicos que a gente consegue ter esse acesso da fisioterapia pélvica no SUS. Então, por exemplo, quando eu trabalhei por 2 anos no ambulatório do SUS, atendendo as pessoas no SUS. A fila de espera era muito grande, a gente não tinha a quantidade de profissionais necessárias para atender aquelas pessoas. Quando a pessoa ia ser atendida, já fazia muito tempo que ela estava esperando aquele atendimento. Então, a gente tem uma deficiência, não uma ausência, né? Corrigindo, a gente tem uma deficiência ainda desse tipo de atendimento no SUS. Para além dessa questão da assistência, a gente tem toda essa questão do feminino, que é quando que essa pessoa vai saber que existe
esse tipo de terapia, né? Então a gente vai plantando as nossas sementes em todos esses pontos da linha para ir florescendo aos poucos. Então vamos validando as mulheres para a gente poder entender que a gente pode buscar cuidado, né? Vamos falando sobre a fisioterapia para entender que isso existe como tratamento, mesmo que ainda não seja acessível para todos, mas vamos falando sobre isso. Como as questões, por exemplo, o tratamento com a cannabis, com o canabidiol, que é algo que você vem trazendo bastante na sua página, né? A gente sabe que ainda não é uma coisa acessível para todas as pessoas, que ainda é uma coisa cheia de tabus, mas a gente vai plantando as sementinhas para que isso vá florescendo no tempo que a vida permitir, né? Então, acho que é um pouco disso, assim. E em relação a essa questão da dor crônica, né, da fibromialgia, de quadros de dor crônica e da sexualidade, é como se fosse um desafio a mais, no sentido de todos esses desafios que já vêm com o ser mulher, né? Porque a dor em si, ela toma muito da nossa energia de vida. O que é a libido, né? A libido, o desejo sexual, ele é a manifestação da nossa energia de vida. Quando você tem vontade de se tocar, quando você tem vontade de tocar uma outra pessoa, de se relacionar com uma outra pessoa, isso significa demonstração, expressão da tua energia vital. Se você está sentindo dor o tempo todo, é quase como se você não tivesse essa energia vital disponível para ser partilhada, né? Ou para ser vivida no corpo. Então, é um pouco mais difícil de você acessar essa energia vital, porque você está usando toda essa energia vital para se sentir minimamente bem naquele dia, dentro daquela crise, para manejar aquela crise, para manejar aquela dor, né? Então, quando a gente começa, por exemplo, tratamentos que vão reduzir essa resposta da dor, a gente começa a ter uma possibilidade de viver um pouco melhor essa libido, de se conectar com outras pessoas, de se conectar com o mundo. Mas também existe uma outra questão que tendo um pouquinho de energia vital disponível, eu como mulher vou colocar essa energia vital aonde? E é aí que a gente vai trabalhar para plantar a sementinha do autocuidado, que é, se você tiver um pouquinho de energia vital, invista no contato com o teu próprio corpo, né? Invista em alimentar essa libido, essa sexualidade. Porque aí que entra a questão, né? Aí você fala assim, nossa, eu só tô com esse pouquinho de energia, eu vou usar ele para minha sexualidade? Ai, não, tem coisa mais importante do que isso. Mas não, quando a gente começa a treinar também o direcionamento dessa nossa energia para o cuidado da sexualidade, é como se a gente fosse alimentando essa via de resposta sexual também. A gente vai falando para o nosso corpo: olha, eu quero me sentir bem, eu quero sentir prazer. Eu quero conseguir me conectar com as outras pessoas, né? Então isso demanda um pouco de trabalho nosso interno, né? Que às vezes a gente pensa, ai, mas libido tem que ser espontâneo, senão eu nem vou atrás disso. E na verdade não. Quando a gente tem outras questões que tomam a nossa energia de vida, muitas vezes a gente precisa direcionar essa nossa energia que nos resta para alimentar essa questão do autocuidado, do autotoque, né? E ir descobrindo como isso é possível dentro das nossas condições, né? Então, com a sensibilidade ao toque, por exemplo, como que é possível? Como que o seu corpo sente prazer? E aí cada um vai descobrir como que isso acontece. Mas para isso a gente precisa se permitir e querer, porque nem sempre isso vai ser espontâneo, principalmente quando a gente tem outras questões clínicas que a gente está lidando, né? Não, muito incrível, assim, eu achei muito incrível isso que você trouxe de que a libido ela está relacionada a essa disponibilidade da nossa energia vital, né? Então, óbvio, assim, quando a pessoa está no auge de uma fibromialgia, de uma síndrome crônica com vários sintomas, não sobra nada para isso, né? Não sobra energia, não tem energia nem para trabalhar, para se alimentar muitas vezes. Preciso levantar e comer e nem estou conseguindo fazer isso. Como que eu vou pensar em me relacionar sexualmente, né? Não dá, não tem espaço.
E aí a pessoa fica presa nesse limbo, né? E eu acho muito legal mesmo essa relação com a energia vital, porque é uma via de mão dupla, né? Então, ao mesmo tempo que você, tendo mais energia, consegue dedicar a isso, começando a abrir esse espaço e direcionando essa energia, como você falou, para essas questões da sexualidade, isso volta também para você, né? Como você comentou Perfeito. antes, com autoestima, com saúde mental, com essa sensação de poder, né? De poder sentir prazer. E eu Uhum. acho que quando eu ouço, assim, tudo isso que você está falando, eu penso muito num caminho de tratamento mesmo da fibromialgia, que é se Uhum. conectar ao prazer. A gente até Uhum. está começando assim, eu com a minha orientadora, né, na minha pesquisa, a gente falou muito sobre resiliência, sobre questões que influenciam na fibromialgia. A atividade física é uma coisa que traz muitos benefícios, né, dentro do que a gente conhece na literatura. Uhum. E assim, né, ia falar por incrível que pareça, mas não é bem por incrível que pareça, mas o prazer, ele está muito relacionado ao controle de sintomas também, né? E aí Sei. volta aquele impacto social na mulher, né, dessa permissão de sentir prazer, que é uma coisa que a gente sabe historicamente não é muito disponibilizada para as mulheres, né? Uma coisa que a gente tem que lutar para ter. E Uhum. como isso pode ser forte para uma mulher, como isso pode ser empoderador, né? Essa palavra Uhum. que já se tornou uma coisa tão comum, mas como Sim. realmente pode ser algo empoderador para uma mulher ser dona do seu próprio corpo, ser dona da sua sexualidade, ser dona do seu prazer. Uhum. E de verdade, assim, eu acho que a sociedade ainda não está preparada para essas mulheres, mas acho que é um caminho muito bonito, assim, que vem sendo trilhado. E adorei, assim, adorei que você trouxe isso da energia, isso como um caminho de abrir espaço e direcionar essa energia, né? Tô até sendo repetitiva, assim, mas eu acho que é para grudar mesmo na cabeça, né? Tipo assim, eu posso trilhar esse Eu caminho, eu posso. É, posso eu acho abrir esse que espaço. isso que você falou, ali também me trouxe uma coisa que eu tenho trabalhado bastante assim em consultório, que é uma crença de que para a gente viver um momento de sexualidade com nós mesmas, ou com um parceiro ou com parceira, de que a gente precisa estar totalmente bem, né? Nossa, eu preciso estar bem, ou eu só vou acessar a minha libido quando eu estiver bem. E às vezes é isso mesmo, às vezes a gente só acessa a libido quando tá bem. Mas que justamente o treino de se conectar com esse prazer pode diminuir o meu mal-estar, né? Pode diminuir a minha dor e pode me trazer prazer. Então, por exemplo, eu tenho uma gavetinha minha que são todas as coisas que me ajudam no manejo da minha dor. Quando eu tenho dor, por exemplo, menstrual, quando eu tenho dor de cabeça, eu tenho um kitzinho que é manejo de dor, né? Então eu tenho bolsa de água quente, eu tenho óleo essencial. E por que não, né, ter nessa gaveta um vibrador, ter nessa gaveta um óleo de coco, alguma coisa que você vai usar para fazer uma automassagem, para fazer um autotoque. Então eu tô ali sentindo dor. Ok, eu não tô necessariamente super excitada, eu não tô necessariamente com vontade de ter uma conexão com outra pessoa, mas as questões relacionadas ao prazer, ao orgasmo, ao autotoque, elas podem ser ferramentas de auxílio nesses momentos de mal-estar, nesses momentos de dor. E aí isso vai dando essa mensagem para o nosso corpo de que a gente pode sentir prazer, de que a gente se sente bem procurando essas vias de cuidado. Vai trazendo para o nosso corpo essa mensagem, essa permissividade mesmo, essa mensagem de que, olha, e aí colocar a via do prazer para competir com essa via da dor, né? A Uhum. sensação do prazer para competir com a via da dor. Então, ao invés da gente também ficar com essa coisa de eu só vou usar um vibrador, ou eu só vou me tocar, ou eu só vou não sei o quê quando eu estiver super excitado, ou quando eu estiver super disponível, ou quando eu quiser ter uma relação com a minha parceira, com o meu parceiro, não. Ter isso como uma ferramenta de autocuidado, porque é uma região do nosso corpo que tem muitas terminações nervosas,
né, que a liberação de dopamina, a liberação de hormônios, de neurotransmissores que a gente tem no orgasmo, ela vai ajudar a relaxar, a ter relaxamento Uhum. muscular, a diminuir a ansiedade. Então, por que não usar a via do prazer como uma via de manejo da dor e dos desconfortos, né? Então, eu acho que Uhum. isso também é algo é, que eu tenho estudado, né, na minha pesquisa clínica, não Uhum. na academia, mas na minha pesquisa clínica é algo que eu tenho explorado, assim, Uhum. essa possibilidade, essas possibilidades, né? Sim, e eu acho muito importante reforçar que a gente acho que tem um conceito de que libido é algo que precisa ser espontâneo, que Uhum, você vai sentir quando for a pessoa certa, ou quando você se apaixonar pela sua alma gêmea, né? E de uns tempos para cá eu venho me conectando com essa história de que a libido não é uma coisa espontânea, né? Às vezes é, mas uhum, muitas vezes é algo que precisa ser trabalhado, assim como a gente trabalha a musculatura na academia, assim como a gente cuida do intestino, né? Também existe um cuidado com a perfeito. libido, com a gente mesma e também na parceria amorosa, né? Que para nutrir essa libido, que não é uma coisa assim, putz, não tenho libido, então sei lá, tô com algum problema. É uma coisa construída, é uma coisa para se dedicar para fazer. Né? Uhum, E é muito importante também essa questão física mesmo, fisiológica, da liberação de neurotransmissores, da liberação de substâncias que amenizam dor, que trazem aí uma analgesia, que trazem um relaxamento, e que é muito real, né? Que é muito real, isso assim, não só pela minha prática pessoal, mas também você vê estudos falando sobre controle de dor a partir do orgasmo, né? Uma coisa natural que a gente pode liberar no nosso organismo e que não é uma via muito explorada, né? Então, de fato, assim, acho que até para mulheres que têm muita dificuldade de se relacionar com parceria amorosa, né? Por causa de dor, por causa de indisposição, entender esse caminho da relação consigo mesma como um início, talvez, né? Aí você uhum. me corrige se não for isso, mas como um início de uma mudança na relação com a sexualidade, como um começo de uma prática que pode te reconectar com isso, com seu corpo, com seu prazer. E eu adorei esse conceito de colocar o prazer para competir com a dor, né? Porque a gente sabe que são vias ali muito conectadas, a dor e o prazer. Então, meu, que coisa incrível, né? Algo que a gente pode fazer no nosso próprio corpo, um momento de prazer, de alegria, de relaxamento, que aqui não precisa de dinheiro nenhum. Você está aqui, você tem à sua disposição seu corpo. E, inclusive, como um processo de autoconhecimento, né? Muitas vezes vem coisas também quando você está Claro, nesse momento para serem cuidadas, enfim, é muito incrível. super. Não, com certeza. E de novo isso, né, Eli? Assim, para quem está vivenciando esse tipo de sintoma, não sabe por onde começar, também é poder contar com essa ajuda profissional, né? Então, na fisioterapia pélvica, para além da questão da fisioterapia mesmo, tem toda essa parte de facilitar o autoconhecimento da pessoa, né? Boa parte do tratamento da disfunção sexual, ela tem a ver com coisas que facilitam o contato da pessoa com o próprio corpo. Então, técnicas de percepção corporal, né, de aproximação dessa sensação, de presença, de meditações, né, mindfulness, que ajudam a gente a se conectar com o momento presente, a ter uma maior percepção do próprio corpo, exercícios para realmente poder olhar, né, para essa genitália, olhar para essa vulva, reconhecer essa parte do corpo, que muitas vezes é uma parte do corpo que a gente não fica olhando todo dia no espelho, igual a gente olha o cabelo, né, igual a gente olha o rosto. Então, estímulo desse olhar também, reconhecimento desse corpo, e outros exercícios e outras coisas. Eu, além da fisioterapia, eu trabalho com a ginecologia natural, né?
na ginecologia natural a gente trabalha com banho de assento, com outras ferramentas naturais de conexão com esse corpo que vão auxiliando nesse relaxamento, no cuidado dessa região pélvica, né? Porque a falta de lubrificação, a dor na relação, elas estão muito conectadas com essa tensão na região do assoalho pélvico, que é muito presente em pessoas que têm dor crônica, né? Na região do quadril. Então, quando a pessoa sente muita dor, mesmo que a dor não seja na pelve, ela tende a contrair a musculatura do assoalho pélvico por conta dessa dor, né? A gente brinca, né, que quando tá com medo, a gente fecha lá embaixo. É exatamente isso que acontece. Quando a gente sente medo, quando a gente sente dor, quando a gente sente a vida ameaçada, né? Digamos assim, quando a gente está sentindo dor, a gente sente uma ameaça à vida. Então, a gente contrai essa musculatura do períneo, contrai essa musculatura do assoalho pélvico. E aí, a gente tende a desenvolver uma tensão crônica dessa musculatura. Então, eu fiquei tanto tempo contraindo essa musculatura que eu nem sei mais como relaxar. E aí, quando eu vou tentar ter uma penetração, ou fazer um autotoque, ou né, ter uma relação sexual, eu percebo essa tensão e eu não consigo ter a penetração, né? Ou eu sinto dor nesse toque, nessa aproximação sexual. Então, fazendo um link, assim, né, desses sintomas com as questões de dor crônica, né? E o quanto é importante, tanto esses exercícios de conexão consigo mesma, né? Essas dicas que a gente falou aqui sobre começar a ver o prazer como uma via de resposta da dor é uma coisa interessante, e também lembrar que nós existimos, né? Os profissionais da fisioterapia pélvica, e que a gente está aí para facilitar esse caminho, né? Porque às vezes sozinha a gente também não dá conta e tá tudo bem. Então, é isso. Sim, e é muito importante ter esse apoio, né? Principalmente para pessoas que têm experiências traumáticas no passado relacionadas à Uhum. sexualidade, ou que têm um constrangimento muito grande, que têm uma dificuldade de se conectar a isso, mesmo que não tenha passado por alguma experiência muito traumática, mas enfim, de alguma forma, a mulher, em geral, ela tem experiências traumáticas, né? Relacionadas ou à repressão da sua sexualidade, ou a um assédio, né, do seu corpo. Isso é uma coisa muito, muito comum, né? Muito presente, que acho que também vão Infelizmente. influenciar e agravar todas essas coisas, né? Então você ter ali alguém para te apoiar nisso, para acolher, e alguém assim, principalmente muito bem preparado para acolher essas questões, né? Porque também pode ser um novo trauma você trazer essa questão e você não ser bem acolhido nisso, né? E aí realmente a pessoa vai desistindo de viver essa sexualidade e deixando isso ali de Ah, lado, né? Como eu já vi muitos relatos assim, de tipo, eu não vou mexer nisso porque é muito difícil, é muito dolorido. E aí acaba trazendo esse impacto, né, em outras coisas. E aí você comentou um pouco de alguns sintomas, né, que as pessoas trazem assim como queixa, de falta de lubrificação, de falta de libido, que de alguma forma está tudo relacionado, né, essa energia uhum. vital, essa disponibilidade, essa tensão, e às vezes até uma dificuldade de chegar no orgasmo. Tudo isso que vai intimidando a mulher, né, de não se sentir tão confortável assim para vivenciar a sua liberdade. Aí eu não sei se você. Eu fiquei assim curiosa de você contar um pouquinho mais do tipo de intervenção ou processos que são possíveis de serem feitos. Como assim, a pessoa vai procurar a fisioterapia pélvica, né? O que que ela espera, o que esperar disso, né? Como que isso vai Uhum. ser encaminhado de alguma forma? Claro, como que funciona na prática, né? É. Pensando na fisioterapia, só na fisioterapia pélvica, né? Sem os adendos da prática integrativa, comumente numa primeira sessão de fisioterapia pélvica você vai ser acolhida, né? Então você vai contar o que está acontecendo, vai ser feita uma avaliação, primeiro uma avaliação, uma anamnese, né? Uma avaliação verbal, então você vai contar o seu histórico, o que está acontecendo, a gente vai ter uma noção desse diagnóstico, né? A medicina, na verdade, sugere que você vá procurar
alguém para tratar suas questões da sexualidade se o seu sintoma persistir por pelo menos 6 meses. Eu acho que você tem que procurar na hora que você sentir. Se tá 3 meses o negócio já tá ruim, vai procurar antes, né? Mas enfim, isso daí é um critério diagnóstico que é usado para essas questões de sexualidade. Você chegando no consultório da fisioterapia, a fisioterapeuta, ela vai conversar com você sobre a possibilidade de fazer uma avaliação física. Nessa avaliação física, a gente avalia as tensões musculares de toda a região pélvica, né? Da região abdominal, então incluindo a parte do glúteo, lateral da coxa, a parte interna da coxa. E o fisioterapeuta ele também é capacitado para fazer o toque vaginal, para poder avaliar como que está essa musculatura pélvica. Porém, mulheres, por exemplo, que têm vaginismo, porque existe uma diferença diagnóstica, né? A gente tem a dispareunia, que é a dor na relação sexual, e a gente tem o vaginismo, que é a impossibilidade de vivenciar a penetração. Então, na dispareunia, você até consegue vivenciar a penetração, seja por dedo, objeto, pênis, enfim, mas você sente dor. E no vaginismo, você não consegue vivenciar essa penetração, né? Não tem como vivenciar essa penetração por conta dessa contração involuntária da musculatura que não cede, né? Que não relaxa, que não permite essa abertura do canal vaginal. Então, a gente tem essa diferença diagnóstica. A fisioterapeuta, ela vai conversar com você, né? Se é possível fazer essa avaliação com o toque ou não, né? E antes de fazer essa avaliação com o toque, pelo menos na minha prática clínica, né? Aí é a minha conduta pessoal. Primeiro a gente olha juntas para essa região da vulva, a gente vai entender cada parte da vulva para que funciona. Ela mesma vai ser convidada a fazer esse toque primeiro, antes de mim, né? Então olhar, ela mesma apontar esses espaços, esses lugares onde sente desconforto, ela mesma ser convidada a fazer um toque, né? Antes que eu, como profissional, faça esse toque. Então, a fisioterapeuta pélvica, ela tem essa capacitação, né, profissional de fazer esse toque e de, a partir desse toque, entender qual é o nível de dor que essa pessoa tem na musculatura pélvica e traçar o tratamento fisioterapêutico para essa dor na relação, né? E aí, dentro do tratamento, a gente tem um leque de questões, né? Então, a gente tem as posturas de alongamento que vão ajudar a relaxar essa musculatura da pelve. A gente tem a própria terapia manual, que são liberações musculares dentro do canal vaginal. Claro, sempre respeitando o limiar da dor, sempre respeitando a disponibilidade da pessoa naquele dia, naquele momento, né? Para auxiliar na liberação dessa musculatura. A gente tem o uso dos dilatadores vaginais, que eu acho terrível esse nome, eu acho que a gente precisava batizar de outra forma, mas são objetos parecidos com vibradores, que não têm vibração, que são feitos de silicone macio, e que tem tamanhos que começam do tamanho de um dedo mindinho, e aí vai aumentando um pouquinho mais para auxiliar a sensação, a percepção da pessoa sobre o próprio canal vaginal e facilitar que ela vá aprendendo a fazer esse relaxamento, né? Então, isso também é uma técnica da fisioterapia. O próprio uso da bolsinha de água quente na região da vulva é uma técnica que não é ensinada na faculdade, apesar da gente aprender a usar bolsa de água quente em toda a musculatura do corpo. Isso foi uma coisa que eu acabei adotando na minha prática clínica, porque a gente usa muito a crioterapia, né? A terapia com gelo, a terapia com bolsa de água quente em outras partes do corpo. Então, por que não usar na parte da musculatura pélvica, né? E é isso, assim, o tratamento ele vai ser baseado nisso, nessas posturas de relaxamento, no contato da pessoa com o próprio corpo. Sempre, né, na minha conduta terapêutica vai ser ensinado, tudo que a gente faz no consultório é feito junto, então a pessoa faz as coisas junto comigo, acompanhando com o espelho, respeitando o limiar de dor, respeitando o momento do ciclo menstrual que a pessoa tá.
Então, por exemplo, estou no período pré-menstrual, estou mais sensível, vamos fazer algo que seja possível nesse momento do ciclo, né? Uhum. E sempre também orientando essa pessoa a coisas que ela pode fazer em casa. Inclusive, existem muitas coisas que a gente consegue trabalhar no formato online, né? Uhum. E durante a pandemia a gente teve essa coisa de não poder atender presencial, então o Crefito fez uma liberação para que a gente fizesse teleconsulta, teleatendimento, teleacompanhamento, né? E aí a gente começou a desenvolver o que era possível ser feito dentro desse cuidado da sexualidade no formato online. Então, hoje já existem alguns casos que a gente consegue trabalhar no online, e aí, mais ainda, esse trabalho autônomo do cuidado, né? Então, exercícios muito voltados para que a pessoa vá desenvolvendo essa percepção do próprio corpo e vá trabalhando seja o relaxamento, seja o estímulo das glândulas, né, no caso da lubrificação. Enfim, são temas infinitos, mas eu acho que deu para ter uma ideia, né? Sim. E aí é isso, assim, para uma pessoa poder saber, por exemplo, eu não sei se o meu caso se a fisioterapia pode tratar o meu caso e não sei se pode ser no presencial ou no online. Aí você faz uma consulta, uma primeira consulta, uma primeira avaliação, que daí eu vou te dizer se o seu caso é elegível para online ou não, né? Então, beleza, vamos fazer o online, os limites são esses, as possibilidades são essas, ou, olha, o seu caso precisa ser tratado presencialmente, então vamos procurar uma fisioterapeuta pélvica da sua região. Então, o que esperar? Uhum. Só tudo isso, e isso da parte da Um físio, né? pouquinho. É, assim, só comentando um pouco disso, né, de essa questão da telemedicina acabou trazendo, da teleconsulta acabou trazendo um reforço ainda maior para a importância da autonomia, né, para a importância da pessoa se apropriar dessas técnicas para incorporar, né, na vida e para ela mesma exercitar e saber se tocar, né. Eu acho que é muito do que a gente vive, assim, um desafio no nosso cuidado com a saúde, que é de não terceirizar, de não jogar para o profissional essa responsabilidade de cuidar da nossa saúde e da gente também se sentir capaz de cuidar da nossa própria saúde. Tem até um conceito, né, que eu estudei no doutorado, enfim, que é um conceito bem presente, que é de autoeficácia, provavelmente você também já ouviu, que é essa sensação de capacidade da pessoa acreditar que ela é capaz de se cuidar, que ela é capaz de resolver os próprios problemas, lógico que com um direcionamento, com apoio Sim. profissional, mas despertar dentro de nós mesmos essa sensação de poder e de capacidade de melhorar, de se cuidar, então eu acho muito legal isso. E o que eu ia te perguntar era, você falou bastante da dor, dessas técnicas, eu ia te perguntar dessas, talvez você já até ia falar isso, mas dessas outras questões que envolvem esses desafios sexuais, né? Da libido ou da vergonha, esses outros tipos de coisa que estão relacionadas, que não necessariamente a dor, e muitas vezes por Uhum, conta, por exemplo, de efeito colateral de medicamento, né? Pessoas que estão ali claro. usando um combo de medicamentos que está influenciando na libido, que está influenciando nessa disposição para se relacionar ou para se tocar, enfim. E acho que você ia entrar, né, que não é bem a fisioterapia pélvica, mas são outras coisas que também Sim. você acaba trabalhando pela sua experiência. Isso, eu acabo trabalhando pela experiência. Eu tenho algumas formações complementares na área da psicologia também, né? Não sou psicóloga, mas fiz algumas, enfim, pós e cursos voltados para isso. Os estudos do Tantra também auxiliam bastante quando a questão está mais voltada para esses bloqueios energéticos, né? E principalmente esse acolhimento, sabe, Li? Eu acho que a Uhum. parte do histórico da pessoa, a prática clínica, né? O tempo de prática clínica. Na escuta do histórico, a gente já entende um pouco da onde pode estar vindo essa perda da libido, né? A gente também encoraja muitas pessoas a fazerem a psicoterapia combinada.
Então, muitas vezes, quando percebe que tem uma questão de um trauma, que é uma questão relacional, porque às vezes não é que a pessoa está sem libido, às vezes ela está se relacionando com alguém que ela já não está conectada, né? E Uhum. aí, enfim, a gente vai descobrir isso na psicoterapia, a gente vai descobrir isso é, nas sessões de massagem também, que elas auxiliam muito a gente a perceber onde estão esses bloqueios no corpo, a pessoa vai se sentindo melhor com ela mesma e ela vai conseguindo ir elaborando, né? A gente vai facilitando esse processo para ela ir elaborando da onde que vem isso. E esses estímulos do corpo, na verdade, né? Então, o próprio autoconhecimento, o próprio contato com esse corpo, ele vai gerando de novo essas sinapses de conexão e trabalhando essa libido, né? Então, como eu tinha falado aqui a questão de olhar a própria vulva, que parece uma coisa muito simples, né? Nossa, é só olhar. A própria, o reconhecer essa parte do corpo já manda para esse corpo uma mensagem de eu estou sendo visto. Uhum. E isso já tem uma resposta, né? E aí aqui é muito louco. Eu tenho casos muito curiosos, assim, né? De questões, por exemplo, eu trabalho com a ginecologia natural. Aí as pessoas vêm com uma questão de candidíase. Nossa, tem uma candidíase de repetição há 1000 anos. Aí você fala, nossa, a pessoa tinha que procurar uma gineco, mas ela já foi em trocentas ginecos, já usou um monte de pomada, não sei o quê. Ou então vamos fazer um trabalho de reconhecimento do corpo? Vamos. E aí a gente começa esse trabalho de conexão com o próprio corpo. E aí da pessoa se conectar com o próprio corpo, fazer esse trabalho sobre olhar no espelho, o autotoque, né, entre outras técnicas assim dessa conexão, a consciência para já aparecer. E aí você fala assim, não, o que que é isso? É o trabalho de reconexão consigo mesma. Então, a parte Uhum. de libido e de lubrificação, eu sinto que ela está muito conectada à psicoterapia, porque ajuda a gente a entender os relacionamentos, os traumas, as questões, e a essa reconexão com o corpo, que daí no caminho de reconexão com esse corpo a gente vai entendendo um pouco das causas, e melhor do que entendendo as causas, tendo o resultado, né, dos sintomas. Porque nem Uhum. sempre a gente vai entender a causa. Na sexualidade, isso é um outro aprendizado que eu tenho tido, assim, nesses anos em relação à sexualidade, é que nem sempre a gente vai conseguir identificar a causa. E aí a Uhum. gente vai trabalhando e entendendo que aquilo está curado quando aquele sintoma para de aparecer, né? Aham, é interessante você falar isso, porque eu acho que existe uma busca, assim, por exemplo, de entender a origem da fibromialgia também, né? Por Aham. que que eu tenho isso? Como se eu precisasse voltar lá nessa origem para poder resolver, para poder seguir em frente, né? E também foi um processo na minha terapia, não especificamente relacionado à fibromialgia, mas dessa não necessidade de se voltar e encontrar e cavar, tentando descobrir para poder cuidar, para poder tratar sintomas, né? Às vezes vem, às vezes aparece, às vezes é importante, mas acho muito legal assim você trazer isso, que nem sempre vai ser possível identificar a causa, nem sempre vai ser necessário, mas que mesmo assim existem coisas para se fazer para mudar a situação, né, daqui em diante. E eu acho muito legal também essa consciência de que nem sempre é um bicho de sete cabeças, né? Nem sempre é uma coisa muito grave que essa mulher tem, né? Porque eu já ouvi alguns relatos assim, ah, deve ter algo muito errado comigo, sabe? Uma culpa. E uma coisa tão simples como olhar a própria vulva, né? Reconhecer o próprio corpo, como é potente, como um passo, assim, teoricamente simples ou fácil de fazer, né? Nem sempre, mas às vezes simples de fazer, como isso já é um caminho. Então, acho que isso traz até uma esperança para essas mulheres, assim, para nós todas, né? De olhar e falar, "Ah, de repente, não é algo muito complexo que eu vou ter que fazer para começar esse processo. Talvez alguma coisa ali já libere alguma coisa, já me reconecte a alguma coisa, para começar uma mudança nessa minha relação com essa questão sexual e, consequentemente, com todo o resto da nossa saúde, né, física, mental. Então, assim, nossa, isso é muito incrível, né? Como tem potência nessa nossa relação com o nosso corpo, com a nossa sexualidade. Muito bonito.
Ah, sim, só para assim, comentar isso que a gente falou agora, né? Acho que até começando a fechar, é, isso é uma das coisas assim, que eu tenho percebido muito e que tem sido objeto de estudo, né, na minha prática clínica nos últimos 8, 9 anos, que é esse voltar para o simples, né? Esse voltar para o básico. Então, assim, talvez não seja o medicamento mais tecnológico, high-tech, do não sei o que, o mais caro, tarará. Talvez não seja o profissional que tem um valor, tarará, 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 que é o que vai. Às vezes é uma coisa, é o voltar, né? Peraí, vamos voltar para as questões da sexualidade, principalmente nas questões da sexualidade. A gente vai olhar e às vezes as chavinhas estão ali, naquela educação sexual que a gente não teve, né? Uhum, Naquela possibilidade de olhar para o próprio corpo desde quando a gente era criança que não aconteceu. Ou daquele acolhimento uhum, da nossa primeira menstruação que também não aconteceu. Ou alguém que falou que aquilo era sujo, que aquilo era feio, que tinha que esconder, que era para amarrar a blusa na cintura quando está na escola, porque, meu Deus, se alguém vê, né? Então, assim, e aí a gente vai voltando para esse básico, para o natural, né? Vai voltando para esse natural, para esse básico. Aí, o que que acontece se eu só entrar em contato com o meu corpo, que é uma coisa que na verdade eu nunca fiz, porque eu achava que não podia, né? O que que acontece se eu começar a olhar para esse corpo? O que que acontece se eu começar a me reconhecer enquanto mulher? E aí a gente vai trabalhando nesse lugar, né? Começando com o uhum, menos, é a mesma coisa das dosagens, né? Você que é farmacêutica sabe disso uhum. melhor do que eu. Vamos começar pela dose menor, porque se a gente tiver um resultado bom com a microdose, a gente não precisa de uma dose maior. Então, vamos Sim. começar pelo básico, que se a gente tiver uma resposta positiva com o simples, o natural e o começo, a gente não precisa complexificar tanto. E é Uhum. isso. Incrível. Acho que é isso mesmo, assim. Acho que está muito alinhado com o que eu acredito da vida, de voltar para essa simplicidade, de voltar para o natural. Que muitas vezes também são demandas que vão sendo colocadas, né, em cima da gente. Ah, precisa disso, precisa daquilo, precisa de um laser, precisa. E na verdade, assim, às vezes precisa desse olhar mais simples, desse olhar mais básico que realmente faltou lá atrás, né? Faltou esse estímulo para essa liberdade sexual, ou essa validação do desejo da mulher, né? Que tem que ser oculto. Uma mulher que quer transar, uma mulher que quer se relacionar, que tem libido, nem sempre é muito bem recebida. Então, existe toda essa coisa em volta dessa vivência, né? Que vai influenciando. E eu acho que eu queria finalizar só falando rapidamente sobre essa relação de tudo isso que você falou com os sintomas da fibra, Uhum. porque de trazer essa parte, né, como um pilar importante também dentro desse cuidado, porque a pessoa vai falar, ah, mas eu tenho que cuidar do sono, eu tenho que cuidar da fadiga, dor, tipo, não vou dar energia para isso agora. Então, acho que eu queria deixar também uma sementinha da sexualidade não só como um caminho de você vivenciar prazer e tal, mas isso que a gente já falou, de ser um caminho terapêutico também para esses outros sintomas, de ser um caminho terapêutico para o controle da dor, de ser um caminho terapêutico para a melhora da nossa saúde mental, e que tudo está tão relacionado que, assim, consequentemente vai trazer uma melhora geral para o sono, né? Por exemplo, às vezes está com insônia e uma masturbação pode resolver esse problema, né? Ali sem precisar tomar Exatamente. uma medicação super intensa ou a própria dor, né? Eu já senti isso acontecer no meu corpo inúmeras vezes. Então, um convite para as pessoas se abrirem para isso como uma possibilidade e entender que o cuidado com a fibromialgia é um cuidado integrativo, né? Um cuidado muito completo. E não adianta você achar que vai ser uma medicação, que vai ser uma coisa, porque a fibromialgia é uma síndrome complexa que demanda esse olhar, né? Existem outras linhas, existem outras pessoas falando de outras coisas, mas eu acredito muito nisso, nesse cuidado completo com a gente, né? E completo não precisa ser complexo, porque eu vou ter que cuidar de tanta coisa, vou ter que fazer Perfeito. tantas intervenções que, meu Deus, não vou dar conta.
E assim como você falou da sexualidade, na fibromialgia, às vezes o começo é simples também. Às vezes o começo é você ficar frente a frente com essa dor e se abrir para ela e reconhecer a presença dela e começar a se relacionar com isso de uma forma diferente. Só isso, às vezes, né? Às vezes eu recebo mensagem assim da pessoa que viu algum vídeo meu, alguma coisa que eu falei e que transformou, assim, sabe? Fez ela se conectar com uma coisa, aliviou o sintoma. Então, às vezes, é mais simples do que a gente imagina, né? Pelo menos o começo. Uhum. Então, é isso. Acho que a gente já passou um pouco. E eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade aí de compartilhar seu conhecimento. E também falar para quem está assistindo aqui que se alguma coisa aí tocou, fez sentido, procurem a Tati, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar e, né, ela vai poder ajudar aí nessas questões. E muito obrigada a quem estava aqui. Tati, se quiser falar mais alguma coisa, despedir, é com você. Ah, quero agradecer. É sempre uma alegria falar sobre esses temas, né? Usar a comunicação para a gente espalhar essas questões, que são questões pessoais nossas, né? E que a gente troca muito também na nossa conexão aí, nossas dúvidas, nossos mergulhos para dentro de nós mesmos, né? Então, é uma alegria poder estender essas partilhas que a gente faz individualmente para as outras pessoas, né? Para que, enfim, para que possa ressoar, para quem estiver procurando algo relacionado a isso, para que possa acender uma luz, trazer um conforto, enfim, que possa ser útil para alguém também. Fico super à disposição sempre para a gente falar sobre esses temas, para quem sentir de me procurar também. E é isso. Muito, muito grata. Saindo daqui nutrida, feliz. Que bom, Muito grata, também muito, tá bom? muito. Obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada a todo mundo. Gente, um beijo. Gratidão Tchau, a todo tchau. mundo.